Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. O assunto de hoje é sobre a Bíblia. E para falar sobre esse assunto, eu vou dividir em três partes. A primeira parte eu vou falar sobre o significado desse termo, depois eu vou falar sobre o contexto em que foi escrita a Bíblia, e o terceiro, a linguagem, as línguas que foram escritas aí, a Bíblia. Em relação ao significado da palavra Bíblia, o termo é um termo grego, significando literalmente os livros da Bíblia, os livros, o que nos mostra que a Bíblia é uma coletânea de livros. Até o termo Bíblia significa literalmente os rolos. A tradição católica tem 73 livros e a tradição protestante 66 livros. Mas, Guto, por que disso? Por que a tradição católica tem 7 livros a mais? Sobre esse assunto, eu vou fazer um novo vídeo explicando. Mas o importante é que vocês saibam que a Bíblia é uma coletânea de livros e que tradições têm mais ou menos livros, mas o importante é que vocês saibam dessa pequena biblioteca que é a Bíblia. A primeira parte, chamada Antigo Testamento, para os judeus chama-se Tanakh, lembrando aí os três grupos que compõem os textos sagrados para o judaísmo: Torá, Ketuvim e Neviim. Então essa primeira parte é chamada de Tanakh para os judeus, que para nós é o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros. Quais foram as línguas que compuseram essa Bíblia? Basicamente, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a língua do povo judeu. E uma pequeníssima parte aí em aramaico, não chega nem a 3%. Então, o hebraico ele sobressai na escrita do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Por isso que nós chamamos essa parte do Antigo Testamento de Bíblia hebraica. Só que os judeus eles se espalharam pelo mundo, e aí, a partir do século 3 a.C., o grego vai se tornando a língua universal. As pessoas falavam grego principalmente para o comércio, para as relações internacionais. E como muitos judeus já não conseguiam ler mais o hebraico, foi necessário traduzir esse hebraico para o grego koiné. Isso aconteceu em Alexandria, ali no Egito, entre o século 3 e 1 a.C. Essa parte da tradução para o grego é chamado de Septuaginta, ou Livro dos 70, porque tinha uma lenda que 72 homens fizeram essa tradução. O que a gente sabe que isso hoje não é verdade, mas de qualquer forma o nome se manteve. Então a Bíblia dos 70 ou Septuaginta. Os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, eles vão usar essa versão chamada Septuaginta. Foi aí, inclusive, que foi acrescentado 7 livros a mais. Como eu disse, esse é um outro assunto. Então, a primeira parte da Bíblia, chamado Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, foi escrito em aramaico, hebraico, a maior parte, e depois foi traduzida aí esse Antigo Testamento para o grego, chamado Septuaginta. Quando Jesus apareceu e depois iam os discípulos, discípulos dos discípulos, começou-se a tecer novamente aí aqueles escritos relacionados a Jesus, chamado aí de Novo Testamento ou Segundo Testamento. Aí a Bíblia foi escrita completamente em grego, porque era a língua internacional da época, e aí os discípulos deveriam levar essa mensagem de Jesus a outros povos. Então aí o Novo Testamento é escrito totalmente em grego, embora alguns acreditam que tem um evangelho de Mateus em hebraico, mas nunca foi encontrado. Então, o Segundo Testamento, ou o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Lá no século IV, como o grego já estava em decadência e a população falava a maior parte em latim, essa Bíblia foi traduzida para o latim através aí dos trabalhos de um homem chamado Jerônimo, que a Igreja Católica aí chama de São Jerônimo. E aí essa parte é chamada de vernácula, tá? Língua vernácula, língua popular. Então aí toda a Bíblia vai ser traduzida para esse latim. Então podemos dizer que a Bíblia foi escrita Antigo Testamento, aramaico, hebraico e tradução para o grego. Novo Testamento, grego, tradução para o latim.
E depois também, logicamente, o Antigo Testamento foi traduzido para o latim. A partir do Martinho Lutero, século XVI, a Bíblia vai sendo traduzida para essas línguas chamadas neolatinas, né? E também aí línguas ligadas aí a línguas anglo-saxônicas. Então vai o alemão, o francês, o inglês e depois também o português e outras línguas. Então essas são as línguas da Bíblia. E o tempo que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita desde o século X a.C. até o século I, início do século II. Então nós temos aí mais ou menos 1050 a 1100 anos de pessoas que compuseram todos esses textos, várias mãos, várias comunidades, várias pessoas, até a edição final. É muito provável que foi João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, entre o século IV por século V, que usou pela primeira vez a palavra, o nome Bíblia, esse nome que a gente traz até hoje. É isso aí, espero ter gostado. Logo, logo nós vamos vir aqui com outros programas falando mais sobre a Bíblia. Um abraço, não esqueça, para cada pessoa que você compartilhar esse vídeo, mais pessoas vão ter acesso à página, você ajuda a página a crescer e as pessoas receberem essa informação. Posso contar com você? Se cada pessoa, uma só, compartilhar uma vez, nós vamos ter várias pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Essa é sua página História e Cristianismo.